retomada indígena na cidade é um grito de resistência, assim, né? Um grito de resistência que foi abafado e que agora tem se fortalecido com muita força nessa ruptura da nova era, para que a gente possa, então, retomar o nosso projeto de vida, né? Meu nome é Lilian. Eu gosto também de me apresentar e me identifico como Lírica Cunha, né? Que é como eu me expresso como artista, como pessoa. Eu sou da periferia do Grajaú, passei por muitas periferias, assim, na real, mas todas ali na Zona Sul. Tenho 30 anos, sou psicóloga, sou professora de japonês também, sou agente de cultura. Desde 2014 atuo dentro do movimento hip hop, mas isso não diz quem eu sou, né? Isso não diz da minha essência, isso são coisas que eu faço, né? São lugares que eu passo, ferramentas de luta que eu possuo para poder articular as coisas que eu acredito, né? Eu sou mulher indígena em retomada do contexto urbano. Minha percepção, assim como mulher indígena, ela começa desde criança. Quando você é uma pessoa não branca, né? Mesmo que você ainda não entenda a proporção do que são corpos racializados, as pessoas te racializam, né? E a partir daí começam seus questionamentos, né? Sobre o seu lugar no mundo. Por eu estar na quebrada, eu sempre fui muito envolvida dentro da cultura hip hop, né? Eu sou skateboard também. E a cultura do skate, a cultura da rua, sempre me contemplou e me abraçou, assim, né? O movimento hip hop, né, foi me trazendo também essas perguntas sobre quem eu sou, né? O meu processo identitário consciente, então, ele começou a partir do meu envolvimento com a cultura hip hop, né? O movimento hip hop me fortaleceu nesse lugar, né, de pensar quem eu sou, até porque muitas pessoas pretas que eu conheci nessa caminhada me identificavam como uma pessoa indígena, né, e me questionavam nesse lugar: será que você não é indígena? Você é chilena, você é boliviana, você é mestiça, né? E como minha mãe foi adotada, eu não sabia, né, o que fazer com essa informação. Eu até pensava que isso poderia ter algum sentido, talvez na história da minha mãe, na família da minha mãe. Mas como a gente ainda não tinha acessado, né, essas memórias, e eu era também muito nova para ter algum tipo de consciência crítica, levando em consideração que a escola ela não fornece esse tipo de reflexão, né, sobre as identidades indígenas do nosso território. Eu não sabia muito o que fazer com essas informações, mas elas me atravessavam e ficavam latentes, assim, né. Depois de um tempo, né, nós tivemos acesso, né, através de uma busca muito profunda que minha mãe fez para encontrar a família dela biológica, né, e a nossa família, né? A partir daí nós tivemos então esse contato com a minha avó, que ainda é viva, minha avó Diva, a mãe da minha mãe, minha bisavó e meu bisavô que já faleceram, né? E nesse primeiro encontro que minha mãe teve com a família dela, nós já tivemos a confirmação. Meu bisavô, logo um tempo depois o meu bisavô faleceu e eu ainda era muito criança, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Mas ele confirmou que nós éramos indígenas para minha mãe, mas ele não disse a etnia, né? Eu tive essa certeza, né, do que se trata, essas memórias vivas que eu carrego no corpo, né, de que tanto as pessoas me racializavam e me colocavam nesse lugar, que eu não me compreendia, né, o imaginário, né, que a gente aprende sobre o que é ser indígena é um imaginário muito pejorativo, é um imaginário muito hostil e é um lugar que a gente também não quer se pertencer, né. O pardismo, ele tem uma função etnocida muito forte, né, quando ele se engaja nesse lugar da nossa invisibilidade, da nossa identidade, né? A gente então vira um corpo sem memória, um corpo que não tem identidade, que não reivindica a própria história. E até então eu me compreendia nesse lugar, né? Quando eu tive esse contato com a família da minha mãe, então eu entendi, né? Não só as experiências sociais que eu tive, mas as espirituais que eu tive também. Desde pequena, nessas identificações, né, com pessoas racializadas, principalmente pessoas asiáticas, né. É interessante porque, retomando algumas memórias, eu entendo que quando eu era criança, o meu espírito, ele já estava muito conectado, assim, com os nossos parentes, né.
E aí comecei a estudar desde nova, assim, a língua japonesa, a cultura e tal. Tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Hoje eu compreendo, né, conversando com outros parentes também em retomada, o quanto a gente se identifica mesmo, né, com a cultura asiática. Isso não é à toa, né? A gente tem uma conexão ancestral das nossas migrações, dos nossos troncos linguísticos. Desde que eu comecei a articular, por exemplo, a língua japonesa, eu sempre me identifiquei muito nessa expressão, né, em como as palavras se articulam e as palavras se articulam a partir de uma percepção do mundo, das coisas, né? A língua japonesa é uma língua que tem a ver com a relação direta com a natureza e com os elementais, né? E essa comunicação, ela se dá a partir dessa percepção, dessa consciência do todo, né? Os kanji, os ideogramas, eles surgiram a partir da observação da própria natureza, né? Então você revela no kanji o que você está percebendo da natureza. Então é uma comunicação muito cósmica. Eu sou suspeita para falar também, né? Porque eu sou apaixonada. E essa é a nossa comunicação dos nossos parentes aqui desse território Pindoretá, né? Que é chamado Brasil. Quando eu tive esse despertar mais lúcido dessa relação que eu sempre tive desde pequena, né? Mesmo que através da língua japonesa, mas aí eu cheguei no Tupi-Guarani, né? Aí eu cheguei no Nhengatu, aí eu cheguei no Guarani-Ambuá. A partir desses questionamentos, então, sobre quem eu sou, sobre ser, então, uma pessoa indígena em contexto urbano, né, entendendo que a minha mãe é uma mulher indígena, que não pôde viver a cultura e que minha avó também não pôde viver a cultura por motivos de encarceramento e dessas memórias, né, já não estarem tão fortalecidas e ela não conseguir passar isso adiante, entendendo toda essa dimensão, mas ao mesmo tempo muito confusa com tudo isso, né, será que eu posso me afirmar como pessoa indígena, né? O que é ser indígena? Será que ser indígena tem a ver com a linhagem? Será que ser indígena tem a ver com você ter crescido desde criança no território? Não há como pensar o processo de identidade indígena descolado da dimensão espiritual, né? Eu estava sentindo um chamado muito grande de procurar essas memórias, então de entender, era como uma ventania, assim, você é indígena, né? O seu avô confirmou toda essa inquietação que você teve durante toda a sua vida. Só vai. E eu fiquei assim, meu Deus, mas eu vou começar por onde? Comecei conversando com a minha mãe, mas também como nós estamos ainda fortalecendo esse relacionamento com as minhas tias, com a minha bisavó, são muito mais lacunas do que pistas, né? A gente tem poucas informações sobre o assunto e acessar isso também requer muita delicadeza, sensibilidade, porque são histórias de muita dor, muito sofrimento, né? Eu lembro que a gente teve uma conversa tão profunda que eu nunca esqueço, que ela chorou e eu chorei junto também, porque eu desago mesmo, né? Que ela falou, minha filha, e eu que achei que eu não tinha raiz, e a minha raiz é tão profunda, é mais profunda do que eu imaginava. Quando ela falou isso pra mim, ela falou com tanta alegria de poder retomar, de poder se religar, se reconectar. E aí eu entendi que esse é o caminho que tá aberto, que foi concedido, que foi soprado pra mim. Cada um no seu tempo, no seu entendimento, né? Mas que estamos juntos, assim, trilhando esse caminho de volta pra casa, né? Catumirim, Márcia Cambeba, Sassá Tupinambá, Cris Pancararu, foram pessoas que me fortaleceram demais e me fortalecem até hoje, né? Mas foram pessoas que foram essenciais, assim, importantíssimas para que eu realmente me apropriasse, então me pertencesse desse lugar, da minha indigeneidade e não mais da descendência. Entendendo também o quão etnocida e complexa é essa palavra descendente, quando ela também é descolada da identidade, quando ela também é descolada do compromisso. Isso eu aprendi com Márcia Cambeba. Se uma gatinha ela pare gatos, os gatos são descendentes de gatos ou são gatos? O que aconteceu no meio da história da nossa família que interrompeu, que se fez ruptura no nosso pertencimento? Então, se eu sou filha de minha mãe, eu sou neta de minha avó, por que eu não sou indígena? Se minha avó era, e se minha bisa é, e se minha mãe também é. E aí, entendendo a dimensão e a intenção do etnocídio, a gente compreende no espírito a importância de retomar a nossa identidade. Nessa inquietação
eu falei, eu preciso me comunicar com as pessoas que estão vivendo isso, né? Fiquei pensando assim, né? Como que eu poderia conectar com essas pessoas? E aí um grande amigo, Frederico Peixoto, que é um fotógrafo, ele entrou em contato comigo. Eu demorei bastante tempo para compartilhar essa reflexão sobre o meu processo identitário na internet, né? Quando isso aconteceu, eu já estava pensando sobre isso há muito tempo. Como diz Sara Donato, nunca quis ser referência, eu só quis ter uma para me espelhar. Eu só queria encontrar os meus, só queria encontrar os nossos, o coletivo. E percebi que também, talvez, me expondo, isso fosse possível. Aí que surgiu, então, o Fred veio falar comigo e falou, eu tenho acompanhado seu trabalho e eu queria fazer umas fotos com você, assim, umas fotos para demarcar mesmo a presença indígena no contexto urbano e tal. Aí ele falou assim, eu conheço a Sassá, eu conheço a Cris, até hoje nós dá risada porque ele fala, eu sei que você ficou meio pá aquela hora que eu fui falar com você, a gente não se conhecia, né? Aí fizemos um ensaio assim super massa, só que o mais massa daquele dia foi a conversa que a gente trocou sobre tudo assim, né? Sobre como estava sendo isso para mim e para ele também nesse encontro com os parentes e com ele mesmo, com a própria história de se perceber nesse território. E aí a gente ficou, né? Olha como reverberou esse nosso encontro, essas fotos, né? Se a gente pudesse estender isso. Aí ele falou, você não conhece mais ninguém aqui no Grajaú, por exemplo, que tá passando pelo que você tá passando, assim. Eu falei, eu conheço sim, mano. Eu conheço, né? E eu conheci algumas pessoas, especialmente a Giovana, né? Que é uma parceira lá da minha quebrada, lá do 7. Vamos chamar ela, então, para fazer umas fotos também. E aí o projeto Não Lugar, ele foi se desenhando. Até então não tinha nome, não tinha projeto. Mas aconteceu esse encontro, dessa demanda, dessa necessidade. Mas aí nesse dia, a gente já tava numa pegada de fazer um projeto. Mas até então a gente não sabia como nomear esse projeto. Retomadas indígenas? Não sei se é retomadas indígenas, porque o nosso sentimento naquele momento ainda estava tão num não lugar de não pertencimento. Era como se tivessem tirado algo, né, que seria essa venda do pardismo, mas sem colocar nada no lugar ainda, sabe? A gente ainda não tinha no que se apegar com força, era esse o sentimento. Então daí veio esse nome. A gente foi desenhando então, que seria um projeto para a gente conectar outras pessoas. Eu, Giovana, Ronaldo, Isa Hansen, né? O Fred não tá mais conosco. E aí a gente vem registrando, né? Então, essas narrativas indígenas em processo de retomada, muitas perspectivas sobre o que é retomada, a gente vem ampliando isso, questionando isso também, esse conceito, né? Essa ideia. Tem sido um projeto muito poderoso, tem sido uma articulação muito importante pra gente, né? De conexão. É muito importante a gente se ouvir em primeira pessoa, né? Porque já deu da gente também compreender a dimensão indígena pelo olhar do não indígena, né? E é isso que a gente tem feito, assim, sabe, no projeto, com muito respeito, lembrando da base, né? Lembrando das pessoas que nunca se desconectaram dos seus territórios, que resistem na linha de frente. A retomada indígena na cidade é um grito de resistência, assim, né? Um grito de resistência que foi abafado e que agora tem se fortalecido com muita força nessa ruptura da nova era, para que a gente possa, então, retomar o nosso projeto de vida, né? E eu acredito que esse despertar da retomada, se a gente pode chamar assim, né, por falta de outras palavras, é uma grande ferramenta, assim, de ruptura, né? De ruptura desse projeto de morte, né? Retomando os saberes ancestrais, que são saberes de tecnologias muito avançadas, né? A gente entende, tá tudo aí, na verdade, né? Não tem nada que não já tenha sido pensado para que as coisas sejam melhores, né? Para todo mundo, assim, nesse sentido de vida. A gente sabendo da nossa identidade enquanto lugar no mundo, o projeto que foi estabelecido para nós e o nosso poder de decisão sobre romper com esse projeto, né, é com essa consciência crítica que de fato a gente consegue ocupar os espaços de poder dentro desse sistema para que a gente consiga promover as rupturas que a gente quer promover, né? Nessas nossas articulações, né, que a gente faz dentro da cultura, pensando a nossa vida, a gente vai avançando, né?
decolonizar é o que nos instiga também esse grande caminho de volta para casa, que é descatequizar, desbinariezar. É muita ruptura mesmo, quando você entende o quanto que o seu espírito está engessado, né? São muitas rupturas, assim. E haja disposição, haja união, haja articulação. Mas eu procuro estar sempre na força, assim, compreendendo que esse nosso caminho, né, de reflexão crítica da nossa existência é uma constante necessária na nossa vida, para que a gente caminhe, de fato abrindo os caminhos e não fechando, né? Arrombando as portas, né, que fecharam, né? A academia, ela tende a se referenciar em conceitos que não compreendem o nosso território enquanto um território colonizado, um território indígena, um território que tem uma grande mãe que é a terra, que é um organismo. Então eu acho que qualquer movimento social que se decline a algum tipo de ruptura do sistema precisa se aproximar das epistemologias originárias, precisa se aproximar dos saberes ancestrais desse território. Eu entendo a importância, mas eu questiono a política pública também como uma medida paliativa, mas a gente entende o processo. Eu penso, né, o rap como uma ferramenta de ruptura, uma ferramenta política, uma ferramenta de combate e que eu procuro articular, mano, de maneira muito intuitiva para que a gente de fato consiga alcançar outras performances, assim, outros lugares, porque o que a gente tem também reproduzido no rap, mano, tá ligado? Tipo de narrativa, de proposta, de ascensão social, né, dentro do capitalismo, dentro das explorações, né, dos territórios, dos garimpos, né, quando a gente sauda o colar de diamante, quando a gente sauda o ouro como uma única proposta de ascensão, né, daí quando eu me vejo então digno nesse sistema, é quando eu porto essas paradas que me foram tiradas e tem toda uma complexidade de sentido quando a gente quer dignidade. Mas de onde veio esse colar? Mas se eu tô no topo, então alguém tá embaixo. A gente tem que refletir sobre essas coisas. E realmente acredita no hip hop como uma ferramenta de transformação e salvação, porque é o que é, né, mano? Colocar toda essa intenção, assim, de fato, pra gente articular outras coisas, mano. É isso, né? Acredito que de todas as ferramentas que possuo, né, que me nutrem, né, de alguma maneira, o rap, né, é uma ferramenta assim que me acompanha muito, que eu acredito muito, que é uma coisa que você acontece na hora, né? A gente vê ali a egrégora acontecendo, né, de energia quando a gente se coloca. Eu acredito muito na música mesmo como um portal para acessar memórias. Quando a gente canta a identidade, é muito louco, mano, porque às vezes eu canto aquela música, por exemplo, meu sonho eu traço, faço linhas com meus embaraços, mantendo a fé e o foco na busca de toda a força que vem de dentro, ouvindo os batuques no vento, saudando o que vem primeiro, saudades tenho do que não vivi, busco na medicina sagrada, força pra evoluir, minha história, minhas rezas e minha autoestima como que não pira na mira do estado genocida, meu povo em estado de guerrilha, desde a invasão que extermina, sua sorte é que hoje minha flecha é a palavra pra me manter viva, E eu vejo, na hora que eu tô cantando essa parte, eu sinto, com todos os meus sentidos, assim, as pessoas que se conectam nessa dimensão do espírito, como isso acessa memórias. A música, ela tem esse poder da gente trocar ideias em outras dimensões. Quanto, então, é importante a gente, enquanto agente de cultura, MC, pensar na responsabilidade da nossa ferramenta, né, mano? O que a gente tá falando, o que a gente tá compartilhando. Dentro da minha história, dentro das minhas preocupações, articulações, intenções, é o que eu venho promovendo, fazendo, produzindo, né? Onde estão nossas memórias? O quanto a gente tá muito mais localizado virtualmente do que nesse plano, assim, do encontro, do corpo. E os encontros, eles produzem memórias. Primeiramente, eu quero agradecer muito esse convite de estar aqui com vocês, né, por esse projeto Nós Outras, que é um projeto muito importante para a cena das mulheridades na cultura, sobretudo aqui também na cidade de Marília, né? A gente entende como no interior ainda há uma defasagem muito grande de produção de cultura, apesar de ser um espaço muito potente. Eu acho que é uma questão mesmo da gente se organizar e confiar nas nossas narrativas, como as meninas estão fazendo, confiando nas narrativas
narrativas, escrevendo o projeto, né? Esse edital que foi aprovado pelo PROAC. Então, assim, eu me sinto muito honrada de fazer parte, de estar sendo homenageada, né, nesse mural grandioso com várias mulheres, assim, que acreditam na sua história e que acreditam a partir da força e do fomento de outras mulheres, né? Então, eu acredito também, né?